Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô gravando aqui a última parte das dicas do IELTS Listening. Então, a gente vai fazer um listening mesmo, vai fazer junto. A primeira parte, né, são 40 perguntas que um listening tem, a gente vai fazer só 7. Só para vocês verem mais ou menos como funciona a dinâmica da prova. Então, aqui é uma prova anterior que já foi aplicada, tá? Top Tips for IELTS Academic. Então, o livro que eu estou utilizando é o Top Tips. Ele é ótimo, ele tem várias dicas e tem vários mock tests, que são esses testes assim simulados, né? Da Cambridge. International English Language Testing System. É isso que significa IELTS. Bom, então, eu vou tocar aqui, ele vai explicar sobre o que vai ser o listening, ele vai ler de novo aquelas instruções que eu vou passar. Mas é basicamente isso. This is the listening test for Top Tips for IELTS. You'll hear 4 different recordings and you'll have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you'll have a chance to check your work. In the real exam, you'll hear each recording once only. In this practice test, you can play the recordings as many times as you want. The test is in 4 parts. At the end of the test, you'll be given 2 minutes to check all of your answers. Ele vai explicar sobre o que é o listening e vai tocar. E aí a gente tem que responder da pergunta 1 a 7, vai completar esses espaços aí que estão em branco, ok? Part 1. You'll hear a woman telephoning a job agency about temporary summer work. First, you have some time to look at questions 1 to 7. Bom, então, como ele explicou, a gente vai ter um tempinho para olhar as perguntas de 1 a 7, né? Na verdade, assim, se familiarizar com o vocabulário, ver se não tem nenhuma dúvida. Claro, se você tiver alguma dúvida na prova, so sorry, né? Não tem o que fazer. Mas, enfim, pelo menos tem um tempo para você olhar e ver se tá tudo certinho. Vamos lá. Now listen carefully and answer questions 1 to 7. Good afternoon, Harper Holiday Job Agency. How may I help you? Hi, I'd like to find a job for this summer if possible. Certainly. Let me take some details and I'll fill in a form on my computer. So, your first name, please. It's Lily. Thank you, Lily. And could you give me your surname now, please? Ok, gente, então ele pediu agora o sobrenome dela. Então ele vai falar e vai soletrar e vocês precisam escrever. Vamos lá, vamos fazer junto. It's Claremont. That's spelt C-L-A-R-E-M-O-N-T. Is that last letter T for Tango? Yes. Okay, I've got that. Ok, então vocês percebem que ele fala Is the last letter T for Tango? Então, a última letra é T de tango. Muita gente pode confundir achando que o sobrenome, na verdade, é Claremont Tango, por exemplo. Pode colocar só tango, pode colocar os dois. Então, por isso é preciso prestar bastante atenção. Now, I'm afraid I need to ask you for your date of birth, please. No problem. It's 23/4/89. Oh, right, that's my birthday too. Ok, então ele falou 23/4/89. E a gente coloca aqui. Though I'm a few years older than you. I was born in 85. Really? It's a good day for a birthday, isn't it? The same day as Shakespeare's too. So, what else do you need to know? Well, now, we need to move on to talk about the summer job you're after. I need to get some details from you about the kind of work you'd like. Firstly, let's think about dates. June to September, is it? That's what most people want. I don't want to go on till September. I prefer to finish in August. I'd like a break before term starts again. Fair enough. Ok, então ele falou que geralmente as pessoas vão até September, né? Setembro. Então, se você não estivesse prestando muita atenção, talvez, como ele falou setembro e ela também repetiu September, você poderia ter colocado. Na verdade, ela quer ficar até agosto. Okay, and do you have strong feelings about where you work? London, a smaller town? Actually, I've always wanted to work in Scotland. Right, I'll see what we can do. And would you consider doing work abroad?
That would be fantastic. I didn't know you dealt with that sort of opportunity too. I'd like to go for that. Yes, we do. Ok, então ela falou que ela gostaria de ir para Scotland e ele sugeriu abroad, que seria exterior, né, fora de Scotland. E ela falou, ok, excellent. Então, abroad seria o correto também. Have contacts in all sorts of different places. Great! Okay, so now, do you have any particular type of work in your sites? I'd like a first and a second priority, please, to help us suggest what might suit you. Ideally, nothing too specific. Just say something like hotel work. Okay. Well, that doesn't appeal much to me, I'm afraid. I guess the thing I'd like most of all would be to work outside. I'd really rather not be stuck indoors all through the summer. Yes, I know what you mean. Ok, então ela falou que ela prefere trabalhar outside, externa. Ao mesmo tempo, ela também fala a palavra indoors, que é interna. Então, vocês precisam saber diferenciar para colocar a palavra certa, ok? And your second priority? Teamwork, perhaps? Lots of people your age prefer that. Yes, I'll go for that. I was going to say well-paid work, but in fact money probably isn't as important for me as other things. Right. Ok, então ele sugeriu teamwork, né, que é trabalho em grupo, em conjunto, em time. E ela até menciona, né, eu ia falar um trabalho bem pago, well-paid work, mas ela aceita o teamwork. Então é preciso prestar bastante atenção no listening, não se perder, porque eles tentam confundir, ok? Bom, vocês vão ver o script desse listening aqui embaixo do vídeo, então vocês podem testar, ok? É isso por hoje, galera. That's all for today. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, coloquem aqui nos comentários. E eu tô aí em todas as redes sociais, como sempre. Bye, bye! See you!